O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Estamos começando Esperança e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, um programa para a cidade, um programa para você. No nosso programa nós vamos ter um momento de louvor com a nossa irmã Adriana, e é sempre bom nós estarmos louvando ao Senhor. Nós vamos ter uma matéria de seguridade e segurança com relação aos dias de hoje, e eu quero desafiar você a prestar atenção nessa matéria que é importante ao que nós temos vivido os dias de hoje. Nós vamos ter uma palavra para você também, trazendo luz sobre a seguridade e segurança. Como que nós devemos trabalhar isso nos dias de hoje? Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já já. Estamos de volta e agora nós vamos ter um tempo de louvor, de adoração ao Senhor. Adoração é essencial, faz parte da essência do ser humano. O ser humano foi criado para adorar, louvar o Senhor. Eu convido você, de maneira essencial, a adorarmos o Senhor com a nossa irmã Adriana. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar para sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana,
Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Quero agradecer a nossa irmã Adriana, que nos conduziu a Deus nesse momento de adoração, de louvor, muito propício, é importante, faz parte da nossa essência. Nós vamos ter agora uma matéria sobre segurança pública e seguridade. Eu convido você a prestar atenção sobre as porcentagens e o que nós podemos e devemos fazer enquanto sociedade. Algumas pessoas hoje estão aprisionadas, as pessoas estão enclausuradas dentro da sua própria casa. Cercas elétricas, muros altos, tudo isso para se proteger da dificuldade da segurança e seguridade. Mas quais são os principais crimes que assolam a nossa cidade? Quais são as principais dificuldades sobre a seguridade e a segurança pública da nossa cidade? Que as autarquias policiais, Polícia Militar, Guarda Municipal e Polícia Civil têm trabalhado nos dias de hoje? 80% dos crimes que nós atendemos é de cunho social. Brigas de marido e mulher, situações de abandono de menores, abandono ou maus tratos com idosos, né? Perturbação de sossego, brigas entre vizinhos, problema de som, de festa, enfim, esses são os delitos mais comuns na nossa cidade. E os outros 20% ficam a conta do crime mesmo, né? Dos roubos, furto em residência. Hoje, infelizmente, aí é o crime envolvendo menores de idade, nos atos infracionais, aí, principalmente voltado aí ao tráfico de droga. O uso e o tráfico, mais o tráfico. Certo. Diria aí que 70% aí menor de idade. O perfil criminal de Leme, né, as pessoas que acabam cometendo crimes em Leme, no nosso caso são infratores, ou seja, são menores de idade. Então a grande maioria, né, para não dizer a maioria absoluta, porque nós temos muitos maiores também, né, são menores de idade que cometem os crimes na cidade. Uma desestrutura familiar e aonde que esse menor que acaba vendendo, ele começa como usuário, né? Ele começa como usuário e ele quer mais, onde ele acaba pegando a confiança de outras pessoas que vendem, acaba fazendo a mercância aí, a venda também desse entorpecente e acaba se infiltrando. E aonde ele quer mais, se ele não tem dinheiro, ele acaba partindo para a prática do furto, né? Começa com pequenos delitos, né? Às vezes até dentro da própria residência. E aonde que acaba um celular, furtando um celular, uma bicicleta.
na minha visão, ele desencadeia, ele encoraja, muitas das vezes, o cidadão a praticar principalmente o roubo. O tráfico influencia, o uso do entorpecente, ele desencadeia nos roubos, que ele deixa, segundo estatística aí, é estudo que nos comprova isso, ele encoraja aí o cidadão, aí o meliante a praticar um roubo aí. E aí que se torna mais perigoso ainda. Quem disse que um muro alto e cerca elétrica ou uma guarita me dê segurança? É uma falsa segurança, é uma falsa esperança. Às vezes até dentro da sua própria casa o adolescente pode estar furtando o próprio pai e mãe para fazer aventuras. Mas onde quer que eu esteja, eu não vou estar seguro. Eu não vou estar seguro aqui, mas também eu não posso estar seguro acolá. A segurança, ela não depende do local aonde eu me encontro, quer num condomínio fechado ou quer aqui. Isso não se remete à realidade da segurança da minha vida, da minha família ou qualquer outra coisa. Eu entendo que a classe social não influencia tanto quanto as pessoas esperam que influencie. Eu acho que é uma questão estatística, né? Se você tem uma classe C maior do que a classe B, que é maior do que a classe A, proporcionalmente você vai ter uma maior incidência de todos os níveis sociais da classe C. Em Leme não é diferente. Tivemos delitos aí sendo cometidos por jovens que são da classe C, mas que tinham trabalho, família bem estruturada. Então não é a classe social que identificou aquele perfil criminoso nessa pessoa, né? Então alguns números fogem do padrão, né? Nem todos os jovens de classe alta têm uma família bem estruturada e nem todos os jovens de classe baixa que têm uma família bem estruturada estão imunes, né, de uma participação delituosa. Que nesse caso, por exemplo, infelizmente foram as amizades, né? Quer dizer, o menino tinha toda uma vida que ele poderia prosseguir, estava estudando, estava trabalhando e por conta de influência de amigos acabou cometendo crime e veio a falecer. Com relação aí sim a furtos, roubos, com certeza a classe média para a classe pobre. Mas em relação aí ao tráfico, ao usuário, principalmente ao usuário, ela não influencia na classe. Tanto baixa, média, alta, então tomou conta aí, felizmente. O que é mais triste é ver os familiares, né? Que o menor aí acaba sendo detido, acaba sendo conduzido. E o pai, às vezes, trabalha na lavoura ou trabalha numa mecânica, ou seja lá qual for o trabalho dele, ele não consegue nem tomar o seu banho quando ele chega do serviço, porque ele tem que ir até o plantão policial para retirar o seu filho. E eu acompanho muito isso, eu vejo o desespero dos pais em dizer que eles não sabem mais o que fazer. Eles não sabem, eles falam que conversam com os filhos em casa, ensinam o que é certo, mas o pai, infelizmente, ele tem que trabalhar e não tem como ficar em cima do filho o dia todo. Então o filho, a hora que ele vê, o filho já está envolvido em tráfico, em furto, roubo, e o pai que tem que acabar indo buscar o seu filho dentro de uma delegacia. Isso é muito triste, ver um pai fazendo isso. Nós vemos hoje em dia muitos adolescentes em praças, perambulando de um lado para o outro. Nós entendemos que mente vazia é a oficina do diabo, como diria Martinho Lutero. Quando esses adolescentes, sem ter um centro para se focar, trabalhar, vem ali então as más companhias e levam para algumas realidades, algumas práticas altamente duvidosas, prejudiciais, tanto a si como a outros. Bom, o trabalho policial de prevenção são as rondas, né? A presença da polícia é onde a gente consegue mapear o crime. Toda ação delituosa que acontece na cidade, a gente tem um geoprocessamento, um georreferenciamento. Eu identifico os pontos principais e coloco as viaturas, né, direciono as viaturas para esses pontos.
Agora, em termos de prevenção social, né, a Polícia Militar, ela, e principalmente pelo fato de a gente ter menores, muitos menores envolvidos, a gente trabalha com o PROERD nas escolas e nós fazemos ciclos de palestras, né? Então, por exemplo, eu mesmo vou até as escolas, a gente faz palestras com os jovens, então busca essa aproximação dos jovens, né, com a Polícia Militar para ter uma base melhor, né, e reduzir essa criminalidade. A Guarda, ela faz um trabalho ostensivo, constante, batendo em cima do tráfico. Inclusive, a gente recentemente aí colocou de volta o canil na rua, aumentamos o efetivo do canil, eu dupliquei a viatura, trabalhava só um turno sim, um não, agora ela trabalha todos os turnos, para a gente inibir e tentar amenizar essa questão aí da droga aí para melhorar a qualidade de vida do cidadão. A polícia é o último ou um dos últimos recursos na segurança. O primeiro recurso é a família. Família vem respaldada pela igreja, não importa a religião, né? A igreja ou protestante ou católica, enfim, qualquer religião. Escola, os bons amigos, enfim, os outros níveis sociais, né? Os outros níveis de proteção. Então, eu entendo que a participação de cunho religioso, qualquer igreja, qualquer manifestação religiosa, é tão importante quanto a própria família, que é o núcleo principal. É mais importante do que a participação da Polícia Militar. Eu acredito que falta um pouco de presença aí dos pais. Eu fui criado de uma maneira diferente do mundo de hoje, então eu posso dizer abertamente que falta um pouquinho mais de educação e os pais estarem mais presentes na vida dos filhos, aí, acompanhar o dia a dia, não soltar no mundo, não deixar na rua, não somente só pôr numa escola, isso não resolve, tem que estar acompanhando. Eu acho que a regeneração sobre isso não seria só sobre os menores, e sim sobre os pais também. Queremos agradecer ao capitão Ronei da Polícia Militar da 4ª Companhia daqui de Leme. Nós queremos também agradecer ao comandante Renato, comandante da Guarda Civil daqui de Leme. Nós queremos agradecer também ao David Oliveira, que é repórter policial daqui da casa, da TCS. E nós temos uma palavra para você daqui a pouco, uma palavra para você que é mãe, que é pai, que é tio, que é avô, que é tutor de um adolescente. E nós queremos desafiar você nessa direção, pois os adolescentes no nosso município são atores desta realidade criminal, estão entre 60% e 80% dos atores criminais. Eu quero desafiar você dentro da palavra de Deus, a instruir, a direcionar e a pautá-los dentro do princípio bíblico. Essa é a palavra que nós queremos trazer para você e desafiar você. Nós vamos para um breve intervalo, nós já voltamos já já. Nós vamos ter agora uma palavra importante para você, você que é pai, mãe, tio, avó, que é tutor de um jovem, de um adolescente. Eu queria desafiar você dentro da palavra de Deus. A instrução da palavra vai dar alegrias ao seu coração. A instrução da palavra na vida deste adolescente vai fazer você ter alegrias, não só agora,
mas no decorrer e no desenvolver da sua vida, você vai ter alegrias. Se você investe na saúde psicológica, na saúde social, na saúde física, sim, da vida do seu filho, você vai colher frutos maravilhosos. Desafio você dentro da palavra. Nós vimos na nossa reportagem, na nossa matéria, que de 60% a 80% dos adolescentes são os atores criminais da nossa sociedade lemense. Mas eu quero chamar a sua atenção para dentro da palavra de Deus, que existe uma segurança totalmente diferente. Existe algo muito importante dentro da palavra de Deus que vai direcionar o adolescente de maneira a levá-lo, a retirá-lo de influências externas, mas isso na direção de Deus. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Esse é o desafio da vida moderna, de qualquer momento da vida, mas é o desafio para a criança, para a vida. Quando nós ensinamos a criança no caminho em que deve andar e quando ela for velha, ela não se desviará dele. O pressuposto de nós ensinarmos a criança no caminho está embutido que eu estou participando deste caminho. Está embutido que este caminho é um caminho pré-aprovado por mim, pois eu já trilho este caminho por algum tempo. E a Bíblia mostra que aqueles que foram ensinados dentro deste caminho, este caminho é um caminho que produziu melhoras de maneiras tremendas. Quando nós olhamos para alguns estadistas americanos, como por exemplo Abraham Lincoln, pessoas que foram criadas dentro deste caminho, pessoas que foram criadas dentro dessa filosofia de vida cristã, elas produziram para a sociedade, para a vida, para o mundo, coisas tremendas, crescimento. Quando nós olhamos, por exemplo, para um cientista chamado Thomas Edison, alguém que foi norteado dentro da palavra de Deus, produziu tecnologias, produziu um crescimento dentro da filosofia da qual ele vivia. A criança, quando ela é ensinada dentro da palavra de Deus, dentro dessa filosofia cristã, ela não só se torna uma pessoa saudável psicologicamente, mas ela se torna uma pessoa saudável socialmente. Ela não só se relaciona com a sociedade a partir do viés das Escrituras, mas ela se relaciona com a sociedade a partir daquilo que está norteando a sua vida, que é o princípio cristão. A grande razão para nós diminuirmos essa estatística ruim dentro da nossa sociedade, que é de 60% a 80% da criminalidade entre os adolescentes, é que desde pequeno, você mãe, você pai, você tia, você avó, você tutor de um jovem, de um adolescente, ensine a palavra, leve-o para dentro das Escrituras, porque não é uma instituição religiosa que vai produzir melhores pessoas, mas as Sagradas Escrituras. Não é qualquer outro tipo de instituição religiosa que vão produzir melhores pais, melhores mães, melhores cidadãos. Não. Quem vai produzir é a palavra de Deus. Vai produzir um bom aluno na escola para você, professor. Vai produzir um excelente cidadão no relacionamento com as entidades policiais, polícia militar, civil, a guarda civil municipal. Ele vai ser um ótimo cidadão se relacionando em qualquer área, em qualquer situação da sociedade. Mas não somente isso. Ele vai produzir filosofias norteadas pela Bíblia, filosofia que vai conduzir de maneira tremenda. A realidade da nossa sociedade com relação à seguridade e à segurança pública. Uma pessoa norteada por isto, pelo procedimento, pelo padrão cristão, ela vai produzir uma política de segurança pública pelo viés cristão. Uma política de educação pelo viés cristão. Ele vai ser um gestor político pelo viés cristão. Ele não procurará a si próprio, mas o bem do outro.
A criança que hoje está inserida na sociedade, passando por momentos difíceis de luta, e hoje ela é refém das drogas, hoje ela é refém de más companhias por conta da falta de uma instrução cristã. A sociedade hoje clama, a sociedade hoje suplica por princípios cristãos. Os meus filhos hoje estudam na escola pública. Hoje está sendo ensinado sobre honestidade, fidelidade, amor, mansidão, domínio próprio. Coisas essas que são ensinadas através da palavra de Deus, pelo cristianismo. O viés cristão, ele é indispensável. Porque ele não somente traz estes princípios do qual nós falamos, mas ele vai ensinar outros a praticar, a viver e estender este cristianismo a partir das Escrituras. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 6, versículo 4, que os pais eles devem ensinar os seus filhos de maneira didática, de maneira pedagógica, e a Bíblia ela trata toda esta realidade. E não somente isso, mas que o pai e a mãe devem corrigir. Por que corrigir? Significa que a criança desviou de um padrão e ela deve ser corrigida, voltada para dentro do padrão. Sim, você pai, você mãe, você tem que corrigir seu filho sim, de maneira que ele volte a ser uma excelente pessoa, um excelente cidadão. O que a sociedade hoje está vivendo, o que está faltando, são esses princípios cristãos que têm desestabilizado a família. O adolescente, a criança, ela vai para o crime, ela vai para qualquer outra situação, porque dentro de casa está faltando uma desestrutura, estrutura familiar bíblica. Ninguém que tem uma estrutura familiar tem alguém nas drogas. Ninguém que tem uma estrutura familiar, ele tem uma herança terrível, complicada. Nós temos 3 senhores que já faleceram. 3 senhores que já faleceram dentro da nossa cidade. Esses senhores se tornaram avós, bisavós, mas cristãos. Esses 3 senhores, tem um senhor que também já faleceu, mas esse não quis ser cristão. Ele procurou qualquer outro viés. Toda a sua família, seus filhos, seus netos, seus bisnetos passam por lutas e dificuldades. Passam por momentos difíceis por conta que faltou o viés cristão, a orientação bíblica, a orientação cristã. Olha só que interessante, 3 senhores, por viver dentro das Escrituras, eles abençoam a cidade de Leme. Mas um que se revoltou, que foi contra as Sagradas Escrituras, colheu o mal, colheu situações difíceis, colheu dificuldades imensas. Seus netos, seus bisnetos hoje também colhem um resultado terrível. Eu quero desafiar você a nortear a sua vida dentro da palavra de Deus. Não é em religião, mas dentro da palavra de Deus. Não é no pastor, no padre ou qualquer outra coisa, mas dentro da palavra de Deus. Não é na minha vida ou na vida de qualquer outro, mas dentro da palavra de Deus. O problema de segurança pública é que os princípios cristãos sumiram. Sumiram da sua casa, sumiram da sua família. E hoje, seu filho, seu sobrinho, seu neto está dando problema de seguridade ou segurança pública para a cidade hoje. Mas eu quero desafiar você, mesmo nessa luta e dificuldade, a voltar para dentro das Escrituras. A solução para a segurança e seguridade pública está dentro da palavra de Deus. Quando nós temos uma família estruturada dentro da palavra de Deus, o adolescente não vai procurar outras coisas, más companhias ou qualquer outra realidade. Ele vai se voltar para dentro da palavra de Deus. Diz um provérbio muito importante. Hoje chegou o momento de nós não colhermos dos frutos das sementes que nós não plantamos no verão passado. Hoje chegou o momento de nós não colhermos dos frutos das sementes que nós não plantamos no verão passado. Se você quer colher, você tem que plantar agora.
Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vimos dentro da palavra de Deus que é importante, que é indispensável você ensinar os princípios cristãos. Ensinando os princípios cristãos ao adolescente, quando ele se tornar adulto, velho, ele não se desviando desses princípios cristãos, ele vai trazer alegria ao seu coração. Ele vai trazer alegria à sociedade. Ele vai produzir um norte para as pessoas que o cercam. Ele vai ser não somente um bom cidadão, mas ele vai ser um ótimo professor, um ótimo exemplo às outras pessoas. Ele vai começar a diminuir ali o índice com a sua vida, levando outros, os índices de criminalidade, como espelho, como vida. Mas eu quero orar por você que tem adolescente em casa, que tem filho, que esse momento é um momento difícil de criação, de educação, de escolarização. Eu quero orar por você, pai, mãe, avó, tutor desse jovem. Eu quero orar por você. Pai, nós queremos orar, ó Deus, pela vida dessas pessoas que têm passado por momentos difíceis, de luta. Ó Deus, não interessando a classe social ou ideológica, mas nós queremos orar por isso, ó Deus. Tem tanto adolescente, ó Deus, na nossa cidade que tem tudo. Tem dinheiro, tem escola, tem família, tudo estruturado. Mas, ó Deus, as más companhias têm levado eles ao crime. Ó Deus, liberta-os em nome de Jesus. Livra-os, ó Deus, dessas pessoas, ó Deus, cujo mal está inserido no seu coração. Transforma-os para a tua glória em nome de Jesus. Permita, Deus, que eles continuem, Deus, crescendo em Ti e para Ti, em nome de Jesus. Ó Deus, famílias também desestruturadas, ó Deus, na nossa cidade. Não só na nossa cidade, mas pelo mundo afora. Pessoas, ó Deus, que não conseguem, ó Deus, viver uma realidade comum dentro do seu lar. Permita, ó Deus, e use a igreja, a máquina da igreja, para que isso se torne verdade nessas vidas. Essas pessoas, ó Deus, que têm tudo, mas, ó Deus, não tem o Senhor, tem dinheiro, tem uma família estruturada, mas o jovem, ó Deus, sai para roubar, para cometer pequenos delitos. Ó Deus, se revela a essas famílias também, ó Deus, em nome de Jesus. Se revela, Deus, aquelas que estão desestruturadas, sem esperança, sem vida, que elas recebam de Ti para a Tua glória, em nome de Jesus. Permita, ó Deus, que essas pessoas recebam, ó Deus, essa ação sobrenatural, essa ação mística, essa ação espiritual, Deus, por parte do Senhor. Usa, Senhor, a vida da igreja, para que isso seja verdade nessas vidas. Ó Deus, para que elas recebam do Senhor a esperança e a vida na pessoa de Cristo Jesus. Ó Deus, a grande maioria desses jovens, Deus, saem, ó Deus, para fazer, ó Deus, furtos, pequenos furtos, assaltos, pequenos assaltos, porque não Te conhece, porque não conhece, ó Deus, a realidade da vida, que é Cristo Jesus. Ó Deus, que ao conhecerem, ó Deus, serão excelentes pessoas, ó Deus, que estarão, ó Deus, levando a luz no Evangelho, levando a luz através da pregação da Tua palavra. Ó Deus, usa-nos para a Tua glória. Eu oro, Deus, por essas famílias que têm sido, ó Deus, solapadas, ó Deus, que têm sido, ó Deus, vexamadas, ó Deus, por esses adolescentes que têm sido, ó Deus, mal influenciados. Ó Deus, usa-nos para que nós nos influenciemos na palavra de Deus, para que ao nos, ó Deus, nós influenciarmos dentro da palavra de Deus, eles, ó Deus, recebam da vida e esperança, e não somente isso, sejam propagadores da vida e esperança por meio da Tua palavra, Pai. Deus, nós oramos de antemão já, louvando, agradecendo o Senhor por aquilo que o Senhor fará pelo meio da Tua igreja nessas vidas, em nome de Jesus e por meio de Cristo Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu quero convidar você a estar conosco a nossa igreja, Rua Padre Anchieta 343, Vila Santa Rita. Nós temos a escola dominical. É o momento de nós instruirmos e sermos por Deus direcionados por Ele dentro da Sua palavra, onde Ele vai tirar dúvidas e inserir o padrão de Deus na nossa vida. É muito importante. Venha, traga seu filho, invista na saúde espiritual, invista na saúde psicológica, invista na saúde social do seu filho, instruindo
dentro da palavra de Deus. No domingo à noite, às 19 horas, nós temos um momento de celebração, de culto, de exaltação, um momento de nós ouvirmos um recado do céu, de ouvirmos a exposição da palavra de Deus. É um momento importante, é um momento de nós começarmos a semana diante de Deus. Você está convidado, você é nosso convidado a estar conosco. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana cuidada, pautada pelo Senhor, que Deus continue ministrando sobre a sua vida. Uma ótima semana e até a semana que vem, em nome de Jesus.